Com fé a leitura. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus, não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos entregues sempre à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, em vocês a vida. Vamos orar? Mantenha sua Bíblia aberta durante a pregação e vamos orar. Senhor, que hoje o Senhor mostre o tesouro que está no nosso coração, e mostra que nós somos vasos de barro, porém amparados pelo Senhor. Fala aos corações pelo Teu Espírito, em nome de Jesus, amém. Dia 12 foi dia dos namorados, né? Os casais aqui, ou namorados, ganhou um presente legal no dia dos namorados? Espero que sim, ou talvez não, né? Mas a embalagem do presente é importante ou vale só o conteúdo? O que você acha? Vamos pensar numa Coca-Cola. Se você beber uma Coca-Cola na embalagem lá, com aquele plástico Zap Cola, tá bom? Ou você prefere beber Zap Cola na embalagem de Coca-Cola? Eu acho que você prefere o que é melhor, né? Por exemplo, se você me der um Rolex, um relógio aí que custa só uns 10 mil mais barato, pode ser numa sacola do Supermax, para mim não tem problema. Eu estou preocupado com o conteúdo. Meus irmãos, nós vamos ver essa noite que o que vale é o que está dentro, porque o conteúdo, o embrulho, digamos assim, ele não é muito bom não. Calma que você vai entender o que eu estou falando. Mais uma vez o apóstolo Paulo, ele continua a sua defesa, ele continua defendendo o Evangelho e continua defendendo o seu apostolado. Ele continua mostrando o que é o Evangelho e por que ele prega o Evangelho, e ele continua se defendendo perante a igreja de Coríntios, que tinha alguns problemas com ele. Já falei várias vezes quais problemas, você já sabe. Mas, meus irmãos, o que Deus vai falar para nós hoje, olha, isso é muito sério. Eu estou levantando aqui falando que Deus vai falar isso hoje, é sério, né? Por que Deus vai falar isso hoje com vocês? Porque está na Bíblia. O que Deus tem a dizer hoje para você é que o tesouro do Evangelho está em vasos de barro. Repito, o tesouro do Evangelho está em nós, vasos de barro. Primeiro, meus irmãos, vamos pensar um pouquinho sobre esse tesouro. Por que o Evangelho é um tesouro? Por que ele vale tanto assim? O apóstolo Paulo, por exemplo, em Efésios capítulo 3, versículo 8, ele pega e fala assim: eu prego o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. O que é uma riqueza insondável, meus irmãos? É algo que você pode cavar, você pode cavar, você pode cavar, e você ainda vai encontrando mais tesouro. Então o apóstolo Paulo, lá aos Efésios capítulo 3, versículo 8, que nós estudamos, né, essa semana, fala que o Evangelho trata-se das insondáveis riquezas de Cristo. Não há nada mais valioso nesse mundo do que o Evangelho do Senhor Jesus. Não há um tesouro mais importante, mais valioso. Um homem pode ser pobre, pode passar a vida inteira ganhando um salário mínimo e aposentar com um salário mínimo, mas se ele tem o Evangelho do Senhor Jesus nele, a Bíblia fala que ele é rico. Em contrapartida, um homem pode ser um juiz de direito e ganhar aí seus 25 mil reais e aposentar com seus 25 reais, mas se ele não tem o Evangelho, a Bíblia fala que ele é um homem pobre, miserável. O reino de Deus, ele é diferente do que esse mundo diz sobre valores. Então, meus irmãos, o Evangelho é um tesouro. No capítulo 3 mostra por que ele é esse tesouro, que nós vimos já semanas passadas. Porque ele é o ministério da nova aliança.
Ele é um ministério, irmãos, foca comigo aqui, tá? Não deixa as crianças, deixa elas aí. O ministério da nova aliança, ele é um ministério de tão tesouro, que o apóstolo Paulo fala no capítulo 3, porque lá nós temos a liberdade do Espírito Santo de adorar a Deus. Ele é um ministério em que nós temos a oportunidade de chegar diante de Deus. É um ministério, meus irmãos, um tesouro que nós temos em nós. Tanto que Jesus, ele vai falar para a gente buscar os tesouros da onde? Do céu. Porque os tesouros da terra, o que acontece? A traça corrói e o ladrão rouba. Agora diz que os tesouros do céu, o ladrão não pode roubar e a traça não corrói. Então o Evangelho, meus irmãos, você que creu no Senhor Jesus, o que é o Evangelho? É a boa notícia que nós somos perdoados por Deus através de Jesus. O que é o Evangelho? É a boa notícia que eu, um pecador miserável, inimigo de Deus, estou agora reconciliado com Deus Pai. Eu posso ter comunhão com Deus. Que notícia maravilhosa! Essa notícia é melhor do que eu pegar e falar para você assim: olha, eu estou com a chave aqui de um Corolla 2024 para você pegar lá de fora. Essa notícia é mais valiosa do que qualquer notícia que um homem pode receber. Então é por isso que Jesus fala: busca os tesouros do céu. Porque quem crer no Evangelho, quem tem relação com Deus nessa vida, ela vai ter relação com Deus na eternidade. Quem crer no Evangelho tem a sua relação restaurada com Deus. O ministério da nova aliança, o que é? Você pode agora entrar no Santo dos Santos, dobrar o seu joelho e ouvir a voz de Deus ali, lendo a Bíblia, ter comunhão com o Pai. Que maravilha é a notícia do Evangelho. Mas, meus irmãos, então já no primeiro ponto concluímos que é um tesouro, amém? Que o Paulo chama de quê? As insondáveis riquezas de Cristo. Mas esse tesouro, meus irmãos, ele está em vasos de barro. Ele está onde? O que são os vasos de barro? Eu e você. Assim como no capítulo 2, não sei se vocês lembram, ali Paulo fala que nós temos o bom perfume de Cristo. Ou seja, nós temos o melhor perfume, o mais cheiroso, mas esse perfume está num frasco não muito legal. Eu e você. O conteúdo do Evangelho, o apóstolo Paulo fala aqui que ele está em vasos de barro, meus irmãos. Nós somos vasos de barro. O barro, para você sabe que ele é feito do pó, e a Bíblia fala que nós somos do pó e ao pó voltaremos. A Bíblia ela sempre vai falar, no Velho tanto no Novo Testamento, sobre isso, que nós somos como um vaso de barro. Talvez você lembre do profeta Jeremias. No capítulo 18, Deus manda ir para a casa do oleiro. O oleiro é aquele que usa o barro para fazer os vasos, para modelar. Então diz que Jeremias, ele vai no capítulo 18 e diz o seguinte: desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo o bem que lhe pareceu. Então nós, nas mãos de Deus, nós somos como um vaso que Ele vai modelando do jeito que Ele quer. Nós somos vasos de barro nas mãos do Senhor. O apóstolo Paulo também, ele vai falar lá em Romanos capítulo 9, que Deus tem os seus vasos de misericórdia, aonde Ele derrama a sua misericórdia dentro desse vaso. Mas Deus também, para aqueles que não creem, Deus chama eles de vasos de ira, aonde Deus derramará o seu castigo. Então a Bíblia, meus irmãos, vai usar um termo chamando a gente de vaso de barro. Por que a Bíblia usa esse termo para falar de nós? Porque nós somos frágeis, porque nós somos fracos, porque nós somos pecadores. E a gente tem que tomar cuidado para não correr o risco da gente exigir perfeição dos vasos e não do tesouro que está dentro do vaso. Estão entendendo? A gente corre o risco de exigir perfeição dos vasos de barro e não do tesouro
o que é perfeito é o tesouro que está dentro do vaso, que é o Senhor Jesus e a sua palavra. Porque os vasos, eu e você, somos frágeis. Nós quebramos. Meus irmãos, e qual que é o objetivo de Deus colocar o seu evangelho, o seu tesouro em vasos de barro? Eu meditando nesse texto, falei assim: Senhor, por que você escolheu gente fraca para carregar o evangelho? Por que o Senhor não mandou uns anjos para a terra? Imagina a gente vivendo no meio dos anjos, ia ser interessante, né? Quem ia gostar de caminhar? Um anjo ali. Por que Deus não mandou anjos para a terra para carregar o evangelho? Por que Ele escolheu eu e você? No versículo 7, a parte B, fala o motivo. Fala o seguinte: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus, não de nós. Por que Deus escolheu vasos de barro? Para que Ele seja glorificado, para que nós e as pessoas vejam que nós não somos bons, que nós carregamos o evangelho, mas quando as pessoas então veem o evangelho em nós, elas glorifiquem aquele que é poderoso. Então é por isso que Ele escolheu pessoas fracas como eu e você para carregar o evangelho, para que a glória seja dele e não nossa. Meus irmãos, é tão interessante, o apóstolo Paulo viveu tanto essas questões, que depois lá no capítulo 12 da mesma carta, não precisa abrir não, ele fala o seguinte: o poder se aperfeiçoa na fraqueza, porque quando sou fraco, então é que sou forte. A nossa fraqueza, meus irmãos, então, é onde é a oportunidade para Deus vir com a sua força e nos dar graça. E diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Então ser um vaso fraco não é desculpa para não fazer aquilo que nós temos que fazer. Que o apóstolo Paulo diz que o poder de Deus se aperfeiçoa nas fraquezas dele. Meus irmãos, há momentos na nossa vida em que a nossa fraqueza se torna tão evidente que a gente pensa que o vaso vai cair, vai quebrar e vai espatifar, não é mesmo? Você já viu momentos assim? Você fala assim: se eu sou um vaso, eu vou cair e vai espatifar aqui tudo. Já viu momentos assim? Porém, na vida dos vasos de Deus, os vasos de misericórdia, que são aqueles que creem no evangelho, que têm o tesouro do evangelho na sua vida, sempre vai existir um porém não. Pode repetir comigo? Porém não. Calma que eu vou explicar porque eu pedi para você repetir, para dar ênfase no porém não. Porque, meus irmãos, o apóstolo Paulo agora vai falar das lutas da vida dos vasos. Ele vai falar de várias lutas. Por exemplo, se você ver comigo no versículo 8, ele fala: em tudo somos atribulados. Ele vai falar ainda no versículo 8: ficamos perplexos. No versículo 9 ele fala: somos perseguidos. No versículo 9 ele também fala: somos derrubados. É muitas lutas na vida da gente, meus irmãos. Essa palavra atribulados seria mais ou menos prensados, exprimidos. Sabe quando você vai numa multidão? Você está numa multidão ali, você está exprimido, gente para todo lado. Essa palavra atribulado seria isso: alguém que está sendo prensado. Às vezes, meus irmãos, as circunstâncias da vida, os nossos problemas, as nossas angústias, parece que elas estão prensando a gente, não é mesmo? É de um lado de frente, dos lados atrás, nós estamos atribulados. Meus irmãos, como o apóstolo Paulo aqui, tem momentos que nós ficamos perplexos. Perplexos seria em dúvida, você perguntando assim: Deus, por que isso? Sabe quando tem uma má notícia? Daí você está lutando com aquele problema, daí chega 2, 3 dias depois, mais uma má notícia. Daí você fala assim: não, agora chega, né? Passa uma semana, mais uma má notícia. A gente fica perplexo. Essa palavra perplexo seria assim: a gente fica em dúvida, perguntando: Deus, por quê? O que eu vou fazer agora? O apóstolo Paulo também fala, meus irmãos, que os vasos são perseguidos. Eu fui pesquisar no original grego o que seria essa palavra perseguido. Perseguido seria mais ou menos o seguinte: alguém que está andando atrás de você. Alguém, meus irmãos, que não gosta da gente,
Isso acontece. Às vezes no seu trabalho você está sendo perseguido. Alguém ali que todo dia está ali e a pessoa está ali para querer te atrapalhar mesmo. Na escola, um vizinho. Perseguidos. O apóstolo vai falar também, algumas vezes nós estamos derrubados. Esse derrubado seria jogado no chão mesmo. Ou seja, desemprego, doenças. O que vai ser da minha vida? Como que eu vou cuidar dos meus filhos? Os jovens aí, como é que eu vou fazer? O que eu vou ser quando eu crescer? Todo mundo, meus irmãos, tem as suas inquietações no coração. Todo mundo tem as suas angústias. Nós somos vasos de barro, vasos que quebram facinho. Nós somos fracos. Coitado daquele que acha que é bom e que acha que é forte. Esse já cavou a sua ruína. Às vezes, meus irmãos, nós somos derrubados pelos nossos erros, sabia? Pelos nossos próprios pecados. A Bíblia sempre fala que os nossos pecados é uma queda. Então, às vezes, as circunstâncias contrárias da vida é culpa nossa. Não vem colocar a culpa no diabo não, que às vezes ele não tem nada a ver com isso. Algumas vezes ele está atrapalhando mesmo. Ele está usando alguém para te perseguir, ele está querendo fechar uma porta para você. Mas muitas vezes nós somos derrubados pelos nossos próprios pecados, pela responsabilidade nossa. Meus irmãos, mas para as 4 circunstâncias, atribulados, perplexos, perseguidos e derrubados, para todas elas há um porém não. Você percebeu? Há um porém não para as 4 circunstâncias na vida do crente. Esse porém não seria a intervenção de Deus nos dando alívio, escape, graça. O porém não é Deus sabe o nosso limite e permite que nós sofremos até um certo limite para que nós não sejamos destruídos. Deus conhece o nosso limite. Por isso, para cada dificuldade da nossa vida, de um vaso de honra, de um vaso de misericórdia, há um porém não. Por exemplo, olha o versículo 8: em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Mas talvez você fala assim para mim: pastor, aí está falando porém não angustiados e desanimados, mas angustiado e desanimado é o meu status quo, é o meu padrão. Eu estou sempre desanimado e angustiado. Calma que eu vou explicar, meus irmãos. Na tradução NTLH, que é uma tradução da Bíblia diferente, ela traz uma tradução melhor para essas palavras. Na NTLH, vai dizer que nós não estamos derrotados, vai dizer que nós não estamos desesperados. A ideia é atribulados e perplexos, porém não totalmente. Entenderam? Nós estamos atribulados e perplexos, porém não totalmente. Seria essa a ideia. Ou seja, Deus ainda está nos sustentando. Mesmo em situações contrárias, Deus ainda está nos sustentando. Nós não estamos totalmente atribulados, nós não estamos totalmente desesperados. Deus está conosco. No versículo 9, ele vai falar que nós não estamos abandonados. Olha o versículo 9, a parte A: somos perseguidos, porém não abandonados. Há sempre alguém com a gente. Todo mundo aqui, eu acho que você pode contar com pelo menos uma pessoa. Você tem pelo menos um amigo. Se você não tiver um amigo, você tem uma mãe. Mãe a gente sempre pode contar, não é mesmo? Mas, meus irmãos, mesmo que você não tenha ninguém, o apóstolo Paulo ele vai falar que teve um momento na vida dele que ele não tinha ninguém. Acompanhe comigo, está lá em 2 Timóteo capítulo 4, só ouça, capítulo 4, 16 a 18. Olha o que o apóstolo Paulo fala: na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor, todos me abandonaram. Olha o que Paulo fala: todos me abandonaram. E ele fala que isso não lhe seja posto na conta. Versículo 17:
Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. 18. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então teve um momento na vida do apóstolo Paulo que ele fala: todos me abandonaram. Na minha defesa, que Paulo era levado para os tribunais, não teve nenhum amigo, não teve nenhum crente das igrejas que ele plantou junto com ele. Pode imaginar isso? Mas ele vai falar o quê? O Senhor esteve do meu lado, o Senhor me revestiu de forças, o Senhor me livrou da boca do leão, e Ele vai me livrará de toda obra maligna até o reino dele. Portanto, meus irmãos, nunca estamos abandonados. O Senhor Jesus sempre está com seus vasos. O oleiro cuida de seus vasos com a sua mão poderosa. Há um porém não na vida do crente. O oleiro sempre cuida de seus vasos. E o nosso sofrer, meus irmãos, nessa terra, ele tem que ser ressignificado. Devemos sofrer, ou seja, morrer todo dia por Cristo. Paulo fala que isso está acontecendo com ele. Paulo vai falar agora que tudo que está acontecendo com ele é porque ele está morrendo por Cristo. Toda perseguição, toda angústia que ele sofreu, toda tribulação que ele sofreu, ele fala que está fazendo isso para a glória de Cristo. Acompanhe comigo o versículo 10 até o 12. Vamos ler novamente. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, em vocês a vida. Paulo vai falar que o sofrer dele, as angústias da vida, é para que a vida de Cristo se manifeste. É para que a vida de Cristo se manifeste. Nas lutas, nas dificuldades, nós temos a oportunidade, meus irmãos, de mostrar que nós, mesmo passando por qualquer tribulação, nós temos alegria, nós temos paz em meio à confusão. Vocês estão me entendendo? Então por isso que Paulo fala que ele está carregando no corpo morrer por Cristo, porque ao passar por tanta dificuldade, ele continuava se alegrando em Deus. Ele continuava tendo paz, mesmo em meio a qualquer situação. Nas circunstâncias contrárias, meus irmãos, então, apesar de tudo, nós podemos estar em paz. Apesar de qualquer situação, nós podemos estar em paz e alegres em Deus. Lembra quando o apóstolo Paulo escreve para os Filipenses? Ele fala várias vezes lá: alegrai-vos no Senhor, mais uma vez vos digo, alegrai-vos. E Paulo, quando escreve para os Filipenses, estava preso. Daí você pensa assim: como um homem preso está mandando a gente se alegrar? Porque a alegria do apóstolo Paulo não dependia das circunstâncias da sua vida. A paz dele não dependia das notícias da sua vida. A paz dele dependia do tesouro que ele tinha em si, que era o Evangelho. Ele tinha Jesus. Quando eu estava meditando nesse texto, eu lembrei daquela música: essa paz que leva em minha alma não é porque tudo me vai bem. Quem sabe cantar essa música? Essa paz que trago em minha alma não é porque tudo me vai bem. Essa paz que trago em minha alma é porque eu amo meu Senhor. Não olhe as circunstâncias, não. Olhe o seu amor, o seu grande amor. Não me guio por vista,
alegre estou. Não olha as circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor, seu grande amor. Não me guio por vista, alegre estou. Acho que vocês podem me dar uma oportunidade de louvor, hein? Meus irmãos, é isso que Paulo está falando. É isso que ele fala, porque ele sofre por causa do Evangelho, ele sofre perseguição, mas ele está amparado por Deus. A sua alegria não depende disso, depende do tesouro que ele traz na sua vida, o tesouro do Evangelho. Então o que Paulo está falando? O que seria morrer por Cristo? Ele fala no 10: levamos sempre no corpo o morrer de Jesus. É testemunhar paz e alegria no nosso dia a dia em meio às circunstâncias contrárias. Entenderam? E as pessoas lá no seu trabalho lá sabem que você está cheio de problema, mas você exala paz, você exala o perfume de Cristo. Você está lá e não está no bom dia, o seu patrão é ruim e você está lá trabalhando alegre, fazendo o melhor, você exala a alegria de Cristo. É uma pessoa que precisa de algum aconselhamento, de algum amparo, você ampara essa pessoa, você tem o Evangelho de Cristo transbordando nesse tesouro, nesse vaso de barro. É isso que Paulo está falando, testemunhar paz e alegria em meio às circunstâncias ruins dessa vida. Mas também, meus irmãos, o versículo 12 nos fala que morrer por Cristo é estar disposto a dar a vida por Ele. Carregar no corpo o morrer de Cristo também é estar disposto a fazer algo por Ele, a morrer por Ele, porque Ele morreu por nós. E como nós precisamos, meus irmãos, de mais pessoas dispostas a morrer pelo Evangelho. Nós precisamos de mais pessoas dispostas a fazer alguma coisa por Jesus. Nós precisamos de mais pessoas, do versículo 12, que está disposto a morrer pela palavra de Deus, que está disposto a morrer, negar os seus interesses pessoais, renunciar, negar o seu eu para fazer alguma coisa pelo Evangelho, fazer alguma coisa pela igreja, fazer alguma coisa pelo próximo. Porque tem gente demais que quer viver só para si mesmo. Nós precisamos de mais gente disposta a morrer por Jesus, a morrer pelo Evangelho, porque desse jeito a igreja não progride, o Evangelho não avança. Se nós só queremos viver para o nosso próprio umbigo, viver só para nós mesmos, ninguém disposto a fazer nada, ninguém disposto a fazer nada por Jesus, talvez você não entendeu o tesouro que está na sua vida do Evangelho. A proporção daqueles que estão dispostos a morrer por Jesus é muito pequena, e daí sobrecarrega aqueles que estão fazendo alguma coisa. Por isso eu tenho que perguntar para você: você está disposto a se doar pelo Evangelho? Você ama Jesus, meu irmão? Minha irmã? Você ama Jesus? Então você tem que mostrar isso na sua vida prática, disposto a fazer alguma coisa para que outros tenham vida. O apóstolo Paulo no versículo 12: de modo que em nós opera a morte, ou seja, nós estamos morrendo pela missão, estamos morrendo para pregar o Evangelho, mas em vocês opera a vida, para que outros tenham vida. Os cristãos têm que morrer para si mesmo. Nós precisamos de mais gente que ama Jesus, de mais gente disposta. Às vezes a nossa dificuldade é para que as pessoas venham no culto, que o povo vem aqui passar 1h30 aqui adorando a Deus, ouvindo a palavra. A nossa dificuldade é essa. Enquanto a nossa dificuldade for essa, meus irmãos, nós estamos muito fracos. Nós temos que evoluir como cristãos. Nós temos que pensar que nós temos um tesouro que foi confiado na nossa vida. Você percebe o tesouro que você tem, meu irmão? Minha irmã? Você percebe que negar Jesus, negar o Evangelho, é negar esse tesouro das riquezas de Cristo. E eu quero hoje também falar para você, meus irmãos: força, vaso de barro. Força, você é frágil mesmo.
Mas a força dos vasos de barro, elas vêm do alto, elas vêm do tesouro que é aplicado neles, da graça de Deus. Não é autoajuda, é a ajuda do alto nos vasos de barro. Força. Não se esqueça, você é um vaso. Você está atribulado, perplexo, calma. O Senhor tem um porém não para você. O Senhor tem um porém não derrotados. O apóstolo Paulo vai falar, porém não desesperados, porém não destruídos, porém não sem ninguém junto com você. Há um porém não. Você não vai ser derrotado, não vai ficar desesperado nem destruído, não importa a circunstância. Há alguém junto com você. Mesmo que todos te abandonem, como o apóstolo Paulo foi abandonado, Deus esteve com ele, Jesus esteve com ele em toda a situação. E que o perfume, o tesouro que está em nós, exale. Mesmo que a embalagem do perfume, eu e você, não é uma embalagem muito boa, mas que esse perfume de Cristo que está depositado nos vasos, o Evangelho, ele exale por onde a gente passar. Que a alegria e a paz de Deus invadam o seu coração, vaso de barro. Ele diz hoje para você, há um porém não. Ele intervém na sua vida, Ele é o oleiro. Ele é o oleiro que sabe o que está fazendo com os seus vasos. Amém. Quero terminar orando.